Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marília, eu sou terapeuta e hoje eu tô aqui sentada no chão e é por isso que a Sky tá aqui, que ela pensa que é só diversão, para conversar com vocês sobre o tema fases difíceis. Será que essa fase difícil que você tá passando vai passar? Será que as fases... O que eu posso aproveitar e aprender com as fases difíceis da minha vida? Bom, eu sei que quando a gente está passando por algo muito complicado, a gente não consegue ver saída. E eu sei que muitas vezes parece muito fácil alguém vir de fora e dizer assim, calma, tudo vai passar, dê tempo ao tempo. E na verdade eu não acredito que é sobre dar tempo ao tempo. Porque o tempo é relativo, né? Tem gente que vai sofrer, por exemplo, um luto por um mês, tem gente que vai sofrer um luto por 3 anos. Mas é muito daquilo que você aprende com aquela fase, muito daquilo que você faz. Não tem a ver com um tempo objetivo, mas tem a ver com o que você faz, com sentimentos que você aprende a ter, o quanto você se olha, o quanto você se autoconhece. Então eu acredito que quem tá de fora falar que essa fase difícil vai passar é muito fácil, porque a gente não tá sentindo aquela dor. Mas eu também já passei por fases difíceis. Eu acho que todo mundo, em nível físico, pode ser uma doença, em nível emocional, pode ser uma questão emocional, energética, enfim, todo mundo passa por momentos difíceis. A vida de ninguém aqui é perfeita, porque nós viemos aqui para evoluir. É isso que eu acredito. E às vezes a gente quer fugir das fases difíceis, a gente só quer os dias bons, porque nos dias bons a gente tá bem, a gente tá leve. O que eu digo, que eu aprendi na minha vida e aprendi também estudando, é que quando a gente resiste, aquilo persiste. Então, quando você resiste às suas fases difíceis, aquilo vai persistir. Ao invés de resistir, você pode se perguntar, o que eu posso aprender com isso? O que eu aprendo com esse momento é tão desafiador na minha vida? O que por mais difícil que seja, o que eu estou evoluindo? Universo, o que eu deveria aprender que eu não estou aprendendo? O que eu deveria ver e que eu não estou vendo? É isso que eu me pergunto sempre. Quando tem uma situação que está se repetindo o tempo todo na minha vida, se repete, eu realmente paro, eu faço uma meditação primeiro e eu jogo essa pergunta para o universo. Universo, o que eu deveria ver que eu não estou vendo? O que eu deveria estar fazendo, estar mudando, estar evoluindo que eu não estou? Porque o universo, ele não te dá só aquilo que você pede, ele não te dá só aquilo que você quer, ele também te dá aquilo que você precisa. E por mais que isso doa e que muitas vezes é um tapa na nossa cara, porque a gente não quer admitir, porque a gente não quer enxergar que a gente precisa evoluir, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa amar, que a gente precisa deixar de ser quem a gente era, que a gente precisa se renovar. Então, o universo, ele não te dá só aquilo que é perfeito para a sua vida, ele te dá o que é perfeito para a sua evolução. Se uma situação está se repetindo várias e várias vezes na sua vida, algo você ainda precisa aprender, algo eu ainda preciso aprender. E nesses momentos difíceis são os momentos mais valiosos para que você possa aprender, crescer e evoluir. Só que a gente prefere se distanciar dos momentos difíceis. É a mesma coisa de uma borboleta que antes de voar ela passa pelo casulo. E a fase do casulo é uma fase muito difícil, que é a fase em que ela está ali se transformando. Porém, é uma fase que ela se debate, é uma fase escura, né? Porque o casulo é escuro, é uma fase negativa. E nós não queremos passar pelo casulo. Só que o casulo, ele é importante para o nosso processo de amadurecimento, para que a gente possa voar na hora certa, para que a gente possa voar da maneira certa. O universo só te dá aquilo também que você está preparado para receber. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto um relacionamento perfeito, mas a gente não está preparado. A gente não tem responsabilidade afetiva, a gente não se ama, a gente não se perdoa, a gente não perdoa o próximo, a gente não perdoa nosso ex. E aí, como que fica? Entende? O universo nos dá muito daquilo que a gente precisa para evoluir.
porque nós estamos aqui para evoluir. Ninguém quer nascer e morrer do mesmo jeito. Eu não quero nascer e morrer do mesmo jeito, porque eu tô aqui para evoluir. Muito mais do que um corpo físico que precisa de cuidado, academia, que a gente precisa comer bem, a gente tem uma alma que precisa ser alimentada, a gente tem uma energia que precisa ser vista. E muitas vezes são nesses momentos difíceis que a gente tem que parar e analisar as nossas atitudes. E aí você me pergunta, mas eu sou tão boa, por que algo ruim está acontecendo comigo? Às vezes você é boa para os outros e não é para você. Às vezes você se julga, você não se perdoa. Às vezes você é muito boa, mas guarda uma mágoa de anos atrás. O que essa situação quer te mostrar? E eu vou te dar uma dica de uma técnica que é de caderninho. Você pode escrever seus sentimentos, falar sobre a sua situação como se você estivesse desabafando ali. E no final você pode fazer perguntas, sabe? Como se você escrevesse assim: o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso enxergar que meus olhos ainda não estão vendo? O que eu preciso mudar como ser humano, como pessoa, como filha, como namorada, como namorado? Enfim, o que eu preciso mudar em mim? Porque se uma situação está se repetindo na sua vida, você ainda não está preparado para ir para um próximo degrau. Por exemplo, sabe quando você joga aqueles joguinhos de computador ou videogame? Eu acho que eu tô ficando um pouquinho velha, né? Tipo, eu jogava videogame. Vocês ainda jogam videogame? Mas sabe quando você quer passar para uma próxima fase, mas tem uma fase, algo que você não aprendeu a estratégia de passar aquela fase. Então você fica repetindo, o jogo te volta para o início, Você tá aqui, você não consegue ir para a fase mais à frente. E assim é a vida também. Quando a gente não tá preparado ainda, quando a gente não aprendeu aquilo ainda, quando a gente não evoluiu, quando a gente não fechou aquela situação ainda, ela continua se repetindo na nossa vida. Se algo se repete demais na sua vida, o que você ainda precisa curar em você? O que você ainda precisa resgatar dentro de você? Talvez seja o perdão que você precisa dar a um ex-parceiro. Você precisa se libertar de uma mágoa que você carrega dentro de você como se fosse uma pedra, um peso, entende? O que você precisa curar na sua vida para conseguir se libertar dessa fase? Faça essa técnica do caderno antes de dormir, escreva sobre essa situação e no final se pergunte, ou pergunte para o universo, ou até para o seu inconsciente, o que eu ainda preciso aprender, evoluir, crescer, que eu ainda não evoluí, ainda não cresci, tá? E aí, fazendo essa pergunta aqui, você pode fazer antes de dormir, daí você vai dormir e no outro dia esteja atento aos detalhes, porque vão começar a aparecer respostas. Parece estranho, mas funciona. Eu uso muito isso, indiquei para alguns clientes, indiquei para meu namorado. Você tá confuso com a sua fase? Entenda o que você precisa evoluir primeiro, para que depois você consiga dar um próximo passo. Entende? Entenda o que você precisa curar primeiro, para que depois você possa dar o outro passo. E entenda outra coisa: as fases difíceis passam, porque existe a lei da impermanência. Tudo é diferente. A cada segundo da nossa vida as coisas são diferentes. Então, às vezes você acredita que uma coisa ela vai ser assim para sempre, mas não é. Assim como a felicidade ela não dura para sempre, a tristeza também não dura. As fases da nossa vida vêm e vão, as fases mudam. Então existe a lei da impermanência no universo. Nada é permanente e nem mesmo a nossa própria vida é permanente, né? Então tudo muda. Essa fase vai passar, mas não fuja dela, sabe? A gente não controla a fase, o momento que a gente está passando, mas a gente pode controlar um pouquinho do que a gente sente. A gente pode usar aquilo como um instrumento ao nosso favor. Até as pessoas que nos feriram muitas vezes foram instrumentos para mostrar coisas que a gente precisava limpar dentro da gente. Se isso tudo que eu falei faz sentido para você, se inscreve no canal. Tô aprendendo a falar isso porque eu sou nova aqui. Então, mas se inscreve, compartilha com pessoas que precisam, né,
dessa mensagem e vamos nos juntar para que a gente possa despertar para uma nova consciência nesse ano de 2023. Então, um beijo!